Antes de qualquer equipamento de proteção individual, é preciso se pensar em como melhorar o ambiente de trabalho de forma coletiva. Há muito tempo que o Brasil aparece com um alto número de acidentes fatais. É um dos principais países que mais mata no ambiente de trabalho, no local de trabalho. Infelizmente, as empresas dizem que é importante, mas de fato não priorizam a prevenção do acidente e ela é sempre colocada depois de que se privilegia a produção. Olá, está começando mais um podcast da Rádio NF. O tema dessa semana é prevenção a acidentes no trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Brasil está entre os primeiros colocados no ranking mundial de acidentes fatais ocorridos no ambiente de trabalho. Por que isso acontece? Para discutir esse assunto, convidamos a médica e pesquisadora Maria Maeno, a secretária de Saúde do Trabalhador da CUT, Madalena Margarida da Silva, e o coordenador do Departamento de Saúde e Segurança do Sindipetro-NF, Alexandre Vieira. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Olá, doutora Maria, é um prazer ter você aqui no podcast. Doutora Maria, como a doença de trabalho é caracterizada? Olá a todas as pessoas que nos ouvem, é um prazer estar com vocês. Como sabemos quando uma doença é relacionada ao trabalho? Há aquelas doenças que só ocorrem quando trabalhadores se expõem a determinadas situações que só existem no trabalho. Exemplo, a asbestose, que é uma fibrose pulmonar causada pelo amianto em quantidade suficiente, só existe em atividade de trabalho. O mesmo acontece com intoxicação por chumbo, que só existe em ambientes de trabalho onde se expiram fumos de chumbo, por exemplo. Já outras doenças, como doença de coluna, tendinites e transtornos psíquicos podem ocorrer na população não trabalhadora, mas certamente são mais frequentes em determinadas atividades de trabalho. E o trabalho é um elemento que contribui fortemente para a sua ocorrência ou para o seu agravamento. Exemplo, doenças de coluna são muito mais frequentes em trabalhadores que carregam peso ou que permanecem sentados durante muito tempo. As tendinites e outras inflamações e partes moles ocorrem quando pessoas trabalham executando movimentos repetitivos sem que haja tempo de recuperação das estruturas moles do sistema músculo-esquelético, que é o que conhecemos como lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Os transtornos psíquicos são muito mais frequentes em trabalhadores que são exigidos a cumprir metas inatingíveis, são submetidos à pressão o tempo todo, ou à sobrecarga, ou a situações de perigo, ou a situações de insegurança com o risco de demissão presente sempre. O reconhecimento pode ser feito pela Previdência Social, pela Previdência dos Servidores Públicos e pelo Sistema Único de Saúde, com finalidades diferentes. A Previdência Social tem como objetivo produzir estatísticas da população segurada do INSS e conceder benefícios com valores e diferentes direitos. Entre eles está o auxílio-doença acidentário, cuja concessão pode ser feita mesmo para o segurado que é segurado novo, isto é, não se exige o tempo de carência. Esse mesmo auxílio-doença acidentário proporciona estabilidade ao trabalhador por 12 meses após o retorno ao trabalho. E, além disso, enquanto o segurado estiver afastado do trabalho, o recolhimento do fundo de garantia continua sendo feito. O auxílio-acidente é um outro benefício. Trata-se de um pecúlio de 50% do salário-benefício aos segurados que, avaliados pela perícia, são considerados como tendo sequelas que diminuem a capacidade de trabalho. Tem direito ao auxílio-acidente todos os que são acidentados, do trabalho ou não, e os que têm doença relacionada ao trabalho. A aposentadoria por invalidez acidentária, também chamada de incapacidade permanente por acidente de trabalho, tem valor maior
e a pensão acidentária aos dependentes em caso de falecimento também tem valor maior. O SUS tem a finalidade de prevenir novos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E, ao reconhecer um paciente que tenha sofrido um acidente de trabalho ou esteja com uma doença relacionada ao trabalho, tem condições de verificar quais elementos do trabalho contribuíram para a ocorrência e assim prevenir novos eventos. Assim, o reconhecimento de uma doença relacionada ao trabalho é importante na prevenção e, no caso de trabalhadores formais, no acesso a direitos previdenciários diferenciados. Olá, Madalena, é um prazer tê-la aqui com a gente. Nesse mês de julho, no dia 27, foi lembrado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. Na sua avaliação, qual é a importância dessa data? Na minha avaliação, é importante essa data porque nós podemos focar, fazer uma reflexão sobre os acidentes de trabalho no nosso país. E é importante lembrar que essa data ela teve origem nos anos 70, quando os governos militares ganhavam o título da Copa Mundial, mas também ganhou o título de campeão mundial em acidentes do trabalho. Na época, os sindicatos, o movimento sindical denunciou e também pressionado pelos organismos internacionais, os governos militares se viu obrigado a instituir um conjunto de leis, normas, decretos que obrigavam as empresas a criar medidas e mecanismos de promoção e proteção à saúde. E essas medidas, elas nunca foram aceitas de forma pacífica ou passiva pelos empregadores, que muitas vezes cumpriam as normas de proteção somente quando havia denúncia, né, do sindicato aos fiscais e auditores do Estado e do Ministério Público. Portanto, é uma conquista, na verdade, essa data, e nos remete a uma reflexão importante nesse dia. Olá, Alexandre, é muito bom ter você aqui com a gente de novo. Por que o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho é tão importante? Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. A gente espera que todos estejam se cuidando, né, fazendo aí toda a prevenção contra a Covid-19, que hoje é, sem sombra de dúvidas, o maior acidente de trabalho da história do Brasil, principalmente com os petroleiros, né, que, conforme os dados da ANP, eles têm toda a contaminação deles derivada do trabalho, ou seja, a contaminação do petroleiro é relativa ao trabalho, né, relativa ao embarque, ao local de confinamento. E sobre o Dia, né, Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ele é derivado, né, em 1972, no dia 27 de julho, foi regulamentado, né, a formação técnica em segurança e medicina do trabalho, e emitida duas portarias, a 3.236 e a 3.237, onde a primeira instituiu o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador e a segunda tornava obrigatório os serviços de medicina do trabalho e engenharia de segurança do trabalho em todas as empresas com um ou mais trabalhadores. Então, onde se teve, né, o marco histórico da prevenção, né, da obrigatoriedade da prevenção de cuidar da saúde dos trabalhadores. Doutora Maria, o uso correto de equipamentos de segurança e a realização de exames periódicos são fundamentais na prevenção? Depende. Em geral, antes de qualquer equipamento de proteção individual, é preciso se pensar em como melhorar o ambiente de trabalho de forma coletiva. Exemplos: a Covid evidenciou o quanto os trabalhadores trabalham em locais inadequados. Se perguntarmos a trabalhadores de várias categorias se trabalham em ambientes ventilados com renovação do ar, uma grande quantidade responderá que não, que trabalham em locais com ventilação pobre. Então, nesses ambientes, em tempos de Covid ou não,
A primeira medida teria que ser a correção dessa situação, com a instalação de sistema de ventilação que renove o ar sempre. E é claro que em tempos de Covid, o distanciamento físico e o uso de máscaras adequadas são mais do que fundamentais, mas é o conjunto que deve ser providenciado. O ruído é um outro elemento que está presente em muitas plantas industriais. A solução para essas situações ruidosas não é obrigar o trabalhador a usar um protetor de ouvido durante toda a jornada de trabalho, e sim realizar obras de engenharia, de isolamento de fontes de ruído e de acústica que diminuam o ruído ambiental. Os trabalhadores deveriam usar, nesses casos, o protetor de ouvido apenas por pouco tempo, quando fossem realizar alguma atividade específica. Em algumas situações, como na construção civil, por exemplo, a existência de guarda-corpos, redes de contenção e cintos de segurança que permitam ao trabalhador trabalhar com o maior conforto possível são recursos mínimos necessários para que se evitem acidentes e doenças. Para se evitar a ocorrência de lesões por esforços repetitivos, é fundamental que se mude o processo de trabalho. O trabalho repetitivo, por longas jornadas, é conhecido como totalmente contraindicado para a saúde das pessoas. No entanto, continua ocorrendo em larga escala, assim como sistemas de gestão que impõem pressão e medo nos trabalhadores. Não deveriam existir. Quanto aos exames periódicos, não previnem acidentes e nem doenças. O que as empresas fazem é medir substâncias químicas, por exemplo, no sangue ou na urina, para ver se há algum grau de intoxicação. Ora, quando detectadas, essas substâncias no sangue ou na urina já invadiram o corpo do trabalhador e já é sinal de que o ambiente é totalmente inadequado. Não é certo utilizarmos o corpo do trabalhador como um sensor de ambiente de trabalho. O certo é usar de toda a tecnologia para que as fontes de contaminação sejam isoladas e a medição de substâncias no corpo do trabalhador seja apenas para conferir se está tudo certo, que é o que ocorre, por exemplo, com técnicos do raio-x. Embora ele use um dosímetro, o esperado é que esse dosímetro não acuse exposição ao raio-x. Pressupõe-se que a radiação esteja isolada do operador. E no caso de transtornos psíquicos, é preciso esperar pessoas ficarem doentes, como se faz? O certo seria as empresas prevenirem acidentes e doenças a partir do conhecimento que já se tem, e que não é pouco, sobre o processo de adoecimento no trabalho. Segundo a OIT, o Brasil está entre os primeiros colocados no ranking mundial de acidentes fatais ocorridos no ambiente de trabalho. Por que isso acontece, Madalena? Há muito tempo que o Brasil aparece com um alto número de acidentes fatais, portanto, ocupando aí um dos principais países que mais mata, né, no ambiente de trabalho, no local de trabalho. Isso se dá pela absoluta falta de cumprimento da legislação, ou pela ausência de legislação, ou ainda pela falta de fiscalização do Estado. E também, né, pela não existência de mecanismos de promoção e proteção à integridade física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras. A ausência também de dispositivos em máquinas que promova a segurança desses trabalhadores e trabalhadoras, bem como a ausência de treinamentos adequados para esses trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, aí nós podemos avaliar que a grande parte, né, do empresariado não estão preocupados com a segurança física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Por isso que isso ocorre, tanto acidentes fatais. E a gente pode lembrar, né, que a pandemia da Covid-19, ela hoje nós podemos afirmar que se configura como a maior causa de adoecimento e morte de trabalhadores e trabalhadoras relacionada ao trabalho. Alexandre, como você avalia a prevenção a acidentes do trabalho na indústria do petróleo? A prevenção das empresas, né, relativa a acidentes, ela é meta nas empresas, existem padrões, existem procedimentos, existem normas,
mas o que ocorre na realidade é que, infelizmente, ela vai até onde passa a atrapalhar a produção. Ou seja, se você tem duas coisas para fazer, uma relativa à prevenção de acidentes e a outra relativa à continuidade da produção, aumento da produção, a que faz o aumento da produção é a que vai ser feita, né? Infelizmente, a realidade é essa, né? Infelizmente, as empresas dizem que é importante, mas de fato não priorizam a prevenção do acidente e ela sempre é colocada depois de que se privilegia a produção. O Brasil é um dos líderes no ranking mundial de acidentes de trabalho fatais. Doutora Maria, por que isso acontece? Há um conhecimento consolidado sobre as seguidas decisões tomadas dentro das empresas, em geral para economizar os gastos, e que tem como consequências a ocorrência de acidentes ou doenças relacionados ao trabalho. Medidas como diminuição do contingente de trabalhadores, terceirizações, já têm sido apontadas como determinantes de ocorrência de acidentes e doenças, pois frequentemente há atalhos nos procedimentos de segurança, sobrecarga de trabalho, aumento do ritmo do trabalho dos que permanecem nas empresas. Com a reforma trabalhista, a insegurança, a intermitência de contratos ativos e os vínculos precários, temos um agravamento da situação de segurança da saúde dos trabalhadores. Temos um aumento do presenteísmo, isto é, pessoas trabalhando sem condições de trabalhar por motivos de doença, mas trabalhando por não ter condições de se afastar para se tratar. Teremos mais doenças crônicas descontroladas, certamente. Quanto ao acidente de trabalhos fatais, quantos óbitos poderiam ser evitados nos locais de trabalho por quedas de altura ou choques elétricos, por exemplo? Isso sem contar o que acontece no percurso entre a casa e o trabalho, que é chamado de acidente de trajeto, que também é considerado acidente do trabalho. Há estudos mostrando o peso do caos dos espaços urbanos da violência na ocorrência de eventos traumáticos e homicídios. Os motoristas e cobradores enfrentam cotidianamente esse caos e a violência durante toda a jornada, pois este é o ambiente em que trabalham. Não se pode falar seriamente de prevenção de acidentes do trabalho fatais ou não, se não se discutir a reversão da reforma trabalhista, o estímulo à liberdade sindical nos locais de trabalho, a democratização dos locais de trabalho, de forma que os trabalhadores tenham condições de apontar situações de risco de acidentes e doenças, que haja uma disposição das empresas em mudar essas situações e que haja a presença de um Estado que imponha condições de trabalho dignas e tenha instrumentos de fiscalização efetiva. Eventos com discursos para inglês ver ou negociações entre governo, empresas e sindicatos, longe da realidade do cotidiano dos trabalhadores, são totalmente inócuos e uma perda de tempo, em minha opinião. E temos que estar atentos aos trabalhadores informais, que representam um enorme contingente dos trabalhadores, estes já sem quaisquer direitos. A segurança no trabalho piorou no governo Bolsonaro, Madalena? Eu não tenho dúvidas do que no governo Bolsonaro piorou muito as relações de trabalho, as formas de contratação, a desproteção social tem ocorrido. Mas a gente pode ir um pouquinho mais atrás. E lá no golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, que a partir daquele momento, todo o arcabouço jurídico de promoção e proteção e defesa da saúde do trabalhador vem sofrendo vários ataques, a começar pela reforma trabalhista, a terceirização irrestrita, todas as MPs que esse governo tem colocado, né? Criou-se, então, um ambiente favorável para os empresários, assim como queria o governo Bolsonaro, e tornado aí a saúde do trabalhador e da trabalhadora refém de uma relação e condições precárias de trabalho. E nós podemos dizer que são as piores possíveis hoje, como longas jornadas de trabalho, o excesso de trabalho, a questão do assédio moral, para que o trabalhador e a trabalhadora possam atingir as metas, né, impostas pela empresa, o trabalho intenso, entre outras coisas.
Então, esses fatores de risco têm acometido o adoecimento e que nem sempre eles são caracterizados como doença relacionada ao trabalho. Portanto, a gente pode afirmar da subnotificação, né, dos órgãos, seja da saúde, do próprio INSS, que não tem aí gerado informação coerente com a realidade do povo brasileiro, da classe trabalhadora. Alexandre, qual a sua opinião sobre as condições de segurança no trabalho, especialmente nas plataformas de petróleo da Bacia de Campos? As condições, né, de uma plataforma, tá? Se tudo tivesse perfeito, né, é um serviço de exploração de petróleo e gás, né, em alto mar. Isso envolve altas pressões, altas temperaturas, então tudo perfeito, tudo feito da melhor maneira possível já é um risco, né? Se os equipamentos estivessem todos novos, todos em perfeitas condições. E a gente sabe, né, que a gente trabalha em alto mar, um ambiente agressivo, você também tem o desgaste natural dos equipamentos, tem que realizar intervenções, e exatamente durante essas intervenções ou a falta dessas intervenções é que causa os acidentes. Fica, né, para as empresas a diretriz de quanto é que eu vou gastar para preservar, o quanto é que eu vou gastar para manter. E normalmente isso só leva em conta o manter a produção. Feito isso aqui, deu para produzir, produz. E a segurança, ela fica, né, o pessoal que trabalha, né, na prevenção, que trabalha na manutenção, brigando com a produção querendo voltar, porque normalmente quando você faz algum serviço, né, alguma manutenção, você normalmente está relacionado aí com a parada de produção, e isso aí gera perdas, né, na produção, perdas financeiras que a empresa não quer. Então é sempre essa briga entre a produção e a prevenção, e infelizmente na maioria dos casos a prevenção acaba perdendo, e aí a gente vê vazamentos, aí a gente vê os grandes acidentes ocorrerem. Doutora Maria, a doença ocupacional está relacionada à organização do trabalho? Sim, os acidentes e doenças relacionados ao trabalho são resultado de decisões das empresas com a finalidade de economizar. E a organização do trabalho e os sistemas de avaliação de desempenho, como um dos elementos centrais do sistema de gestão, estão presentes na empresa. Trabalhadores trabalham sem reclamar, diante de jornadas prolongadas, sem pausas para necessidades fisiológicas, correndo atrás das metas para não serem mal avaliados e ficarem na fila de demissões. Uma outra situação é uma empresa que diz que condena o assédio moral, mas mantém as condições estruturais da organização do trabalho que pressupõem a prática do assédio moral em toda a sua estrutura. Todos pressionam para que todos atinjam metas estabelecidas. Isso faz parte do seu sistema de gestão. Trata-se de um assédio organizacional em que os assediadores são apenas agentes executores de uma política organizacional que adoece os trabalhadores como um todo, incluindo eles próprios. Madalena, manter ambientes e processos de trabalho saudáveis é uma responsabilidade compartilhada entre empregadores e trabalhadores? É uma pergunta emblemática, mas eu entendo que não se trata de uma responsabilidade compartilhada, e sim de uma obrigação do empregador, desde o início das instalações do processo de produção. Garantir um ambiente seguro, saudável, né, de modo que os trabalhadores possam ter acesso. Mas também é uma tarefa dos trabalhadores e trabalhadoras apresentar nas mesas de negociação as propostas para melhorias das condições de trabalho. Muitas vezes essas propostas nas mesas de negociações, elas são negadas pelos próprios empresários, que só cumprem a legislação porque muitas vezes são obrigados. Então, o governo Bolsonaro só piorou essa visão de negar a organização dos trabalhadores e trabalhadoras nos locais de trabalho e dos sindicatos, do acompanhamento dos sindicatos. O direito de negociar melhoria nas condições de salário, nas condições de trabalho,
é uma questão prevista nas convenções internacionais e na própria legislação brasileira. Portanto, há uma luta constante dos trabalhadores e trabalhadoras no processo aí de negociação e reivindicação por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, por ampliação dos direitos. É importante ressaltar que a nossa luta ela é cotidiana, não só pela melhoria de salário, mas também, e acima de tudo, pelas melhorias das condições de trabalho. Os números de acidentes no ramo do petróleo são alarmantes, Alexandre? Olha, na visão nossa, é sim. Daí olha que eu vou lhe falar aqui só de uma parte, né, que é a parte das CATs que nós recebemos, tá? Que são das empresas que nós representamos ou que fazem prestação de serviço à Petrobras, que conforme acordo coletivo e as normas de segurança, ela tem que nos repassar essas CATs. E você tem aí mais de um acidente por dia, né? A gente está aí com a média nos últimos anos de 500 acidentes por ano. Então, você pensar que todo dia alguém está se machucando, é muito. E, como eu falei anteriormente, a gente está com o maior acidente, né, que a gente já ouviu falar na história do petróleo, que é a contaminação de trabalhadores pela Covid, principalmente a bordo das plataformas, onde nós temos os dados, que 70% dos casos de contaminação ocorreram nas plataformas, ocorreram devido, né, ao ambiente confinado, devido às condições de trabalho. E se você pegar do número total de um pouco mais de 6 mil contaminados no Brasil, você tem aí 4 mil acidentados, o que explica, né, o porquê que as empresas não querem considerar a Covid como um acidente de trabalho, porque ela vai deixar os índices, né, das empresas piores do que eles já são. Para concluir, doutora Maria, as políticas públicas em relação à saúde e segurança no trabalho são eficazes? Infelizmente, não temos políticas públicas que coloquem a vida e a saúde dos trabalhadores acima dos lucros e dos interesses das empresas. Temos uma voracidade do capital em se reproduzir aqui como em nenhum outro lugar no mundo. Um ataque brutal aos trabalhadores e suas entidades sindicais, e um sistema que oculta os acidentes e doenças relacionados ao trabalho que denunciariam o aumento da desigualdade e do desequilíbrio das forças entre o capital e os trabalhadores. Exemplo, se uma empresa emite CAT por um acidente ou doença, ela tem uma majoração, um aumento da tributação paga em relação a outras do seu ramo econômico. Dessa forma, a histórica tendência ao ocultamento dos acidentes e doenças aumenta. Os acidentes e doenças dos trabalhadores informais ficam fora das estatísticas tradicionais da Previdência Social, pois eles não são segurados. Essas pessoas se acidentam, adoecem e morrem, e suas famílias ficam mais pobres e desassistidas. E quem paga por essas mortes, acidentes e doenças é a sociedade, seja pela assistência à saúde, seja pela assistência social. O SUS tem previsão em ter essas estatísticas mais perto da realidade. É preciso fortalecer o SUS em seu papel de principal elemento de uma política pública universal de promoção da saúde, de assistência e recuperação de acidentados e adoecidos e de reabilitação. Isso é possível, mas precisamos colocar todo o nosso esforço nessa luta. Para fechar, Madalena, como fazer com que as empresas invistam mais na prevenção? Eu entendo que as empresas só investirão mais em prevenção baseada numa ação sindical forte, organizada, com políticas, com implementação das políticas mesmo de saúde do trabalhador. Porque as empresas estão preocupadas com o lucro. Para isso, elas precisam de uma legislação que eles tirem a obrigação do cumprimento das normas legais sobre promoção, proteção e segurança e saúde do trabalhador e da trabalhadora. Que o Estado diminua as ações de fiscalização, que as normas sejam flexíveis e que essas normas elas contribuam para a exploração ainda maior
dos trabalhadores e trabalhadoras por produtividade baseada apenas no lucro. Essa é a lógica do capitalismo, não é? Mas se a gente for pensar na lógica mesmo da classe trabalhadora, isso teria que estar invertido, né? Isso, para que o trabalhador possa produzir mais, é necessário um ambiente seguro, é necessário ter proteção social. E não é isso que a gente está vendo nesses últimos anos. Para que os empregadores, né, pudessem investir mais em prevenção, bastaria, né, estar nessa lógica de promover a saúde e segurança nos locais de trabalho. É importante também a gente pensar que os processos produtivos tiveram ganhos e incrementos extraordinários nesses últimos anos, não é? Com a questão da tecnologia. A tecnologia ela deve estar a serviço dos trabalhadores e trabalhadoras, a serviço da produção e não o contrário, né? Então, se a gente for pensar, né, observar os dados, o adoecimento mental, a lerdose, só tem aumentado nas últimas décadas. Investimento em prevenção não deve estar em conta, né, tão somente os dispositivos nas máquinas e equipamentos ou nas instalações e treinamentos, mas também deve ser considerado as mudanças organizacionais, que a gente pode citar aí a mudança na organização, que diz respeito aí ao assédio moral, às longas jornadas de trabalho, ao ritmo de trabalho, a pressão por produtividade em razão do lucro apenas e a qualquer custo. Então, não se tem um ambiente seguro se ele é baseado apenas no lucro. Então, é preciso que a gente reverta essa lógica e é preciso que a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora deve estar no centro do sindicalismo hoje. Deve ser uma das principais pautas do movimento sindical. Agora, encerrando, Alexandre, a insegurança no ambiente de trabalho aumentou no governo Bolsonaro? Álvaro, os números, muitas vezes, eles não refletem as verdades, né? Você, apesar dos números não diferirem, né, a gente expurgando aí a questão da Covid, que eu já comentei, né, que é o maior acidente que a gente já teve, os números, eles acabam sendo próximos, sendo um valor que não, vamos dizer, em termos percentuais, não é tão maior assim, mas como eu participo de comissões de acidente, a gente começa a ver mais tentativas, né, e com certeza muitos sucessos de subnotificação. A gente pega hoje acidente onde o trabalhador que estava machucado, entendeu? Isso reflete o desemprego gerado pelo governo Bolsonaro. Então, o número somente ele não pode ser o único parâmetro quando a gente fala de acidente, né? Você tem que olhar as comissões, você tem que olhar, né, todo o contorno, o tipo de acidente, tá? Qual acidente que não acontecia há muito tempo e está acontecendo, tentativa de subnotificação. Então, respondendo a pergunta, aumentou, e o que mais preocupante, né, aumentou o medo, aumentou a passividade dos trabalhadores, aumentou a gravidade dos acidentes e aumentou, certamente pelas comissões que a gente vem acompanhando, o número de subnotificações de acidentes. Bom, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um abraço, gente!